Olá, sejam bem-vindos ao Girls to Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhado de convidadas incríveis. Inscreva-se no canal do Estema e siga a gente no Spotify e nas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. O episódio de hoje é sobre como é viver um dos seus maiores sonhos como corredora. É sobre viver aquela prova que atravessa 5 bairros, que faz o coração disparar e que te coloca no centro de um dos maiores eventos de corridas do mundo. Vamos falar hoje sobre como é a experiência de correr a maratona de Nova York, desde o momento da decisão até cruzar a linha de chegada no Central Park. Bora começar o episódio? Bom, e hoje estamos como convidada a nossa co-host, a Mar, que voltou agora. Que dia você chegou, amiga? Eu nem sei mais, sexta-feira de manhã, hoje é segunda. Hoje é segunda, a Mar voltou sexta-feira da Maratona de Nova York e a gente vai saber tudo sobre essa prova maravilhosa que a Mar arrasou e que era o grande sonho dela, né, amiga? Gente, sim, eu tô muito feliz de estar como convidada hoje no podcast, poder falar sobre a prova, porque eu tô meio obcecada sobre o tema. Amo. E tô muito querendo que as pessoas me perguntem sobre a maratona pra eu poder falar mais sobre a maratona. Mas enfim, tô muito ansiosa de poder compartilhar com vocês e dar muitas informações sobre essa prova que realmente é incrível e vale muito a pena. Amo. Bom, a Mar, em alguns momentos do podcast, ela já comentou um pouquinho sobre a decisão dela de correr a maratona, mas pra quem nunca ouviu, conta pra gente como é que você decidiu correr a maratona de Nova York, se era um sonho antigo, se foi uma decisão que surgiu esse ano, como é que foi? Tá. Cara, eu sempre quis correr em Nova York. Acho que esse é o primeiro ponto, é daí que começa. Muito antes de ser meia maratonista, eu queria muito correr em Nova York. Tipo, eu sempre fui muito aficionada por Nova York. Acho que comédias românticas e seriados que eu mais amava passavam-se lá. O Central Park é um lugar super icônico. E eu tinha muita vontade de correr lá por ver, tipo, na época nem te seguia influenciadores, tipo, sei lá, não tinha ninguém que eu seguia que corria em Nova York, mas eu via em filme a galera correndo no Central Park e eu falava, gente, o dia que eu for pra Nova York eu quero correr no Central Park. Eu nem corria, mas eu queria correr no Central Park. E anos depois eu já corria, já tinha corrida inserida na minha vida, foi 2022, ainda não era maratonista, nem cogitava correr maratona. E eu peguei um hotel, tipo, do lado do Central Park, porque a primeira coisa que eu queria fazer era correr lá. Inclusive, assim, eu cheguei em Nova York, tipo, eu quis pisar no Central Park. A minha irmã tava assim, meu Deus, que saco, vamos fazer alguma coisa. Não, eu já queria entrar no parque de qualquer jeito e ver o Central Park. Corri lá nessa viagem 2, 3 vezes. Tipo, me emocionei nas vezes que eu corri, assim, eu fiquei muito feliz. E de lá surgiu um desejo de correr uma prova em Nova York. Eu amei a cidade, eu acho que voltei de lá agora, tipo, é uma das cidades de fato, assim, mais incríveis. Não que eu tenha viajado pra muitos lugares, mas eu amo aquele lugar. E aí eu falei, não, eu vou fazer a meia. Aí eu queria fazer a meia maratona. Falei, vou voltar um dia pra fazer a meia maratona, tal, porque eu nem cogitava fazer maratona. Você já era meia maratonista? Já tinha feito uma meia maratona em 2019, aí veio a pandemia, parei de correr e tal. E aí, em 2022, eu tinha acabado de voltar com assessoria. Então, eu tava voltando a fazer distâncias ali de 13. Eu lembro que antes da viagem, eu tinha feito uma prova de 15. Então, eu tava voltando a fazer meia maratona. No final de 2022, eu fiz uma meia maratona em São Paulo. E na época, eu comecei a falar, putz, eu quero fazer essa... Porque tem uma prova também super legal, que é a Half Marathon, que é da mesma organização, que é super famosa também, gigantesca. E aí, eu queria fazer essa, porque maratona, gente, era um negócio que eu não cogitava. Mas aí, com a minha evolução na corrida... Vendo, né, eu acho que depois que eu entreguei a assessoria, fiz uma meia, comecei a conviver com outros maratonistas, e aí o sonho da maratona veio em 2023, mas Nova York, e óbvio que eu pensei em Nova York, até porque nessa época a minha irmã ainda tava morando lá, então a minha irmã, pra quem não sabe, ficou fazendo intercâmbio 2 anos em New Jersey, que é uma cidade do lado de Nova York, então eu até pensei em 2023 fazer uma prova lá, mas eu lembro que, enfim, o sorteio era super difícil, eu também falavam que era uma prova com muita subida, que não era muito indicada pra ser a primeira maratona. E aí eu acabei indo pra Berlim, que foi a minha primeira. Mas assim, sempre que me perguntavam qual é a maratona dos seus sonhos,
era a Maratona de Nova York e eu só tava esperando o tempo certo, a hora certa pra realizar. E como é que foi, amiga, pra se inscrever? Porque, de fato, a Maratona de Nova York, pra quem não sabe, faz parte das Majors. Então, uma forma é pelo sorteio, mas tem várias outras. E como é que foi que você se inscreveu? Bom, eu não fui sorteada, assim como a maior parte das pessoas que eu conheço, porque, de fato, acho que foi... Além de ter sido agora bater o recorde da maior maratona em volume de participantes, né? Jura? Desse ano? Aham. Olha só. Quase 60 mil pessoas que finalizaram, mas tinha gente, acho que até tinha um pouco mais de gente participando até. E aí eu fui por agência. Tem várias agências no Brasil nessas, você tem que, obviamente, nas agências mais famosas, mas tem várias no Brasil e tem uma da Itália, que foi a mesma que eu fui pra Berlim. Eu acabei fechando com a Terra Mia. A diferença de preço era muito pequena. Pra correr Berlim, eu indico muito, tá, gente? A Terra Mia, ela tem pacotes muito mais baratos do que qualquer agência no Brasil. Por ser na Europa, não sei por quê, mas de fato fica muito mais em conta. Pra Nova York não ficava tão mais em conta assim, mas até tinha um pouquinho uma diferença mínima, mas que qualquer diferença é diferença. E aí acabei fechando o pacote por lá e 100% no impulso, tá, gente? Porque assim, eu virei o ano falando que eu não ia fazer maratona esse ano. Porque eu tinha meu casamento, que eu não invento a moda, que no máximo eu faria Buenos Aires. Só que aí, eu acho que eu falei isso em algum episódio, ou até no meu Instagram, quando eu contei que eu ia fazer Nova York. Cara, eu acho que era meu sonho. Era meu maior sonho. E ano que vem é um ano que, putz, tem outras coisas que vão estar acontecendo na minha vida. Eu vou ter o casamento, eu vou ter lua de mel, eu vou ter várias coisas. Eu falei pra aquelas duas amigas que topam, tipo, vamos, e se a gente fosse... Então, acho que no meu coração era a prova que eu queria fazer, sabe? E aí eu virei o ano ali, botei no meu, no vision board desse ano, eu tinha colocado Nova York ali já mal intencionada. Mas eu falei que eu não ia fazer e no fim aí, me inscrevi totalmente no impulso. Tipo, eu fiquei a semana inteira, me inscrevo, com o orçamento na mão ali, falando com a agência. E aí eu acordei um dia e falei, é isso, vou me jogar, é caro. Não sei se foi a melhor decisão economicamente madura, né? Falando como adulta madura, ainda bem que eu sou imatura. Mas, amiga, ó, tirando agora um pouco desse peso, tem uma amiga minha, você conhece, sabe? Que passou por uma situação de saúde bem complicada esse ano. E ela tá fechando umas viagens agora e uma das coisas que ela tava falando é isso, que às vezes a gente coloca muito esse peso financeiro de, vou aproveitar quando eu tiver dinheiro. E ela falou, agora eu tenho pra mim que eu vou aproveitar quando eu tiver saúde, porque esse é o mais importante. Exato. Então é isso, amiga, você aproveitou, você foi viver seu sonho, maravilhoso, foi incrível. Acho que eu não tenho dinheiro a eu gente nunca tive recupera. problema de saúde, mas eu já tenho esse mantra na minha vida, entendeu? Acho que esse mantra já me rege. Inclusive, É isso. eu acho que, gente, de verdade, quando eu tomei a decisão... Recupera. Olha, eu acho que o melhor dinheiro que a gente pode gastar na vida é com experiência. Exato. Então, eu realmente acho que é isso. O tempo, ele não volta. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Era um ano que tava favorável. Eu tô com 33 anos. Tipo, eu vou casar. Eu Você quero quer ter engravidar. filho? Eu quero ter filho. Eu tenho outras metas financeiras como casal pra realizar. Então, tem muita coisa que vai acontecer ainda. E esse ano era tipo, dava pra fazer essa loucura. Acho que, óbvio, eu não fiz nada que eu me endividei, né, Exato. gente? Não acho que nada, exato. não faça nada que você vai se endividar. Óbvio, organizei, priorizei. Pode não ter sido madura, é um dinheiro que eu poderia ter guardado? Sim, mas, cara, não me arrependo nem um segundo de ter realizado o meu sonho, pagaria 1000 vezes de novo. E acho que fiz na hora certa, no momento certo. Exato. Enfim, não me arrependo nem um pouco. Não, foi maravilhoso. E, bom, a gente sempre fala por aqui que maratona é a cerejinha do bolo, porque toda a nossa transformação e tudo que acontece mesmo é durante o processo de treinamento. Então, conta pra gente, amiga, como é que foi seu ciclo de treino? Mais ou menos por quantos meses você se preparou? Eu acho que oficialmente foi da meia do Rio. Não, foi da SP City até agora. Então, foi julho, agosto, setembro, outubro. Foram 3 meses e meio. Mas eu já vinha de um alto volume de corrida, né? Porque nesse ano eu comecei o ano fazendo uma meia em março. Desse ciclo de meia em março eu já Qual que emendei. Foi uma na Marginal, eu nem lembro qual foi, acho que foi Atenas, eu não lembro. Mas só porque eu queria, no início do ano, não foi nem pra tempo, nada. Eu falei, putz, Nelson, eu quero ter um volume alto, só que eu tenho uma disciplina maior com prova, então vou me colocar numa meia no começo do ano, mas foi super tranquila. E em seguida, já emendei com o ciclo da meia do Rio, que aí sim foi um ciclo mais focado, porque eu queria fazer tempo no Rio. Do Rio, eu meio que descansei 2 semanas, fiz a SP City praticamente, e aí a gente já começou o ciclo de fato. Então, acho que eu não consigo quebrar que momento que ele eu não consigo dizer que momento exato eu estava no ciclo, porque eu já vinha ali de um volume
constantemente considerável de corrida, assim. Uhum. E como é que foi? Porque eu acho que pra quem te acompanhou e pra mim, que, tipo, tava perto de você nesse tempo, parece que foi um ciclo muito leve. Mas eu queria saber de você, assim, o que você sentiu, se foi realmente leve, se você teve alguns perrengues, assim, quais foram as maiores dificuldades também, porque acho que também, por mais leve que seja, sempre tem alguma coisinha ou outra que às vezes pega. Como é que foi pra você? Cara, eu acho que foi muito diferente dos outros, né? E eu acho que isso é uma coisa que a maturidade na corrida vai te trazendo. A gente falou bastante sobre isso. Mas, de fato, você começar a ir pra uma maratona na hora que seu corpo tá muito mais treinado, principalmente nos 21, o processo ele é muito mais leve. Eu acho que na minha primeira maratona, cara, eu tinha feito meia maratona 2 vezes, então eu não tinha feito nada de volume alto, então foi um ciclo de 5 meses quase pra ir subindo o volume aos poucos, e que eu fiquei muito quebrada, tipo, todo final de semana que eu tinha um longo eu fiquei muito quebrada, então foi um ciclo que durou muito tempo, me exigiu muito e me desgastou muito fisicamente falando. Chicago, eu já vim ali também já um pouco mais de experiência, mas também foi um ciclo que foi um ciclo até que leve, Chicago, mas eu fiquei com aquele bode de corrida no final, eu tive algumas umas lesõezinhas, então acho que meu corpo ainda não tava tão pronto pra, ainda sentia um pouco o volume, mas esse ano acho que eu acertei muito de ter feito provas desde o começo do ano, assim, sem nenhuma meta muito agressiva, mas de ter me mantido ativa e constante. Eu acho que o segredo é a palavra constância. Acho que muitas vezes a pessoa tem aquela tendência de, putz, não tô com nenhuma prova, dá uma baita baixada em volume, não segue a planilha. Aí quando chega perto do ciclo, dá aquela virada de chave de agora vou focar Agora total. vai. E que foi, acho que um pouco que eu fiz em Chicago, assim, eu senti que eu engatei mais perto de quando eu tinha o ciclo e quando eu não tinha nenhuma prova-alvo, eu ficava meio indisciplinada com os treinos. Esse ano, os treinos encaixaram, eu fui muito constante na corrida, eu entreguei toda a minha planilha em todos os momentos, mesmo quando eu não tava em prova nenhuma. Óbvio, de uma forma super leve também, sem me cobrar, eu acho que isso também foi super importante. E aí, quando o ciclo foi começando, acho que foi encaixando. No começo, na verdade, pra não falar que não teve nenhum perrengue, eu tive um início de ciclo difícil, os meus 2 primeiros longos, eles foram muito ruins. Eu tava com algum problema no intestino, tipo, eu tenho síndrome do intestino irritável, e eu tava em crise. Então, ele tava bem inflamado. E aí, durante essas 2 primeiras corridas, eu sentia isso nos treinos mais curtos durante a semana, mas o longo era muito pior. Então, dava uns 14 quilômetros do longo, começava a me dar umas pontadas. E não era vontade de ir ao banheiro. Era uma cólica muito forte. Tipo, uma cólica mais pra cima, assim, sei lá, era uma dor muito forte. E aí eu tive 2 longos que eu tinha que, cara, parar, respirar. E eu tive um longo na USP que era literalmente, fui fazendo isso por 5 quilômetros, foi horrível. E aí isso me deu um pouco de insegurança, de putz, gente, se isso não passar, enfim, isso me deu um pouco de ansiedade, porque foram 2 longos muito ruins. Acho que também no começo a Má sabe, mas o Rô não ia comigo, o Rô, meu noivo, não ia comigo nessa. E eu tava muito triste dele não ir, porque, gente, Nova York é uma cidade que eu já tinha ido sem ele. Então, pela viagem, pelo contexto de tirar férias com ele, queria que ele estivesse lá comigo, ele tava nas outras. Então, o fato de eu viver esse momento, que era um grande sonho meu, sem ter alguém pra dividir, tipo, não tava fazendo muito sentido pra mim, assim. Eu acho que eu queria muito que ele estivesse lá comigo. E eu falei pra Macho, eu falei, puta, eu quero remarcar, assim. Eu não sei se eu quero ir esse ano. E no fim, aí ele foi. E aí, depois que ele decidiu ir, foi logo no começo do ciclo. Acho que foi logo nas 2 primeiras semanas do ciclo que a gente achou uma passagem barata e ele conseguiu ir. E aí, assim, já virou uma chavinha do que, tipo, tá bom, ele vai estar lá também, então pronto. A última romântica. Exato. Mas acho que era isso. Acho que faltava sentir que eu ia ter alguém ali, sabe, comigo. Tipo, que não fosse correr, porque eu também viajei com 2 amigas, assim. Mas que não estivesse correndo, mas que estivesse ali sendo meu ponto de apoio. Sei lá, me dá uma segurança ter alguém ali por mim. Então, foi muito gostoso. Depois que virou essa chave, acho que foi tanta coisa junto, amiga. Os treinos encaixaram, o volume foi... Pela primeira vez, gente, eu não fiquei com bode de correr no final. Eu tava amando ter muito volume semanal. Eu acho que eu tornei meus longos muito divertidos. Então, eu botei menos pressão. Faz longo na USP. Eu acho que eu também coloquei menos regra. Porque antes eu ficava tipo assim, não, tem que cedo na USP começar a correr. Foi um ciclo muito mais solitário, que eu não fiz longo com ninguém. Todos os longos meus eu fiz sozinha, mas eu fiz as coisas do meu jeito, no meu horário, na hora que eu tava afim de ir, nos percursos que eu tava afim de fazer. Então, eu fiz vários longos pela cidade, que eu gosto muito mais. Então, eu tornei, assim, todo o processo muito legal. Eu ficava ansiosa pro meu longo, eu criava a rota no Strava, então, que lugares que eu vou. Quando era mais longe, o Rô foi comigo de bike. Então, acho que tudo isso fez com que fosse mais gostoso, sabe? E, nossa, agora você tava falando, eu fiquei pensando. Porque
se as pessoas não sabem, gente, Nova York é conhecida por ser uma maratona que tem muita subida, né? Que você tem um ganho de altimetria grande. Como é que foi, assim, pra você preparar seus longos pensando nisso? Acho que antes dos longos, eu já fui na minha semana mudando algumas coisas. Então, eu moro próximo do parque, mas eu sempre ia de carro. Porque tem uma subida de quase 2 quilômetros, que é uma subida bem inclinada e bem similar à subida final da jura? prova. Em termos de inclinação, a subidinha ali do Central Park final é bem similar. E eu falei, bom, agora eu vou parar de ir de carro pro parque. Eu vou pro parque correndo, que é uma descida. E é importante, porque em Nova York você tem sobe e desce. E é Você seguro, mais amiga? sobe do que desce. Tem bastante gente ali naquela rua que é bem movimentada de manhã e final do dia também. Assim, gente, São Paulo, seguro, mas me dá uma sensação de falsa segurança, talvez, mas eu me sinto segura ali. E aí, toda quinta-feira, que é dias que os dias que eu não ia pro escritório depois do treino no parque, eu comecei a me programar pros dias que eu corria, eu fazer home. E aí, eu conseguia ir correndo da minha casa e voltar. Então, sempre no final do treino, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, e no final de semana, quando eu tinha meu regenerativo, eu tentava encaixar aquela subida. Eu evitava muito ela no começo e eu parei de evitar. A primeira vez que eu subi, até a Má fez uma vez ela comigo. Sim. Eu não tava no ciclo ainda, né? Foi antes do ciclo. Nossa, foi bem pouquinho antes, porque foi Foi. antes de eu viajar, então foi antes da SP City. Foi antes da SP City e eu senti muito. Tipo, no começo, eu lembro que a gente quase... Hoje em dia, aquela subida pra mim, eu me acostumei muito com ela. Legal. Então, acho que não só deixar pra fazer a subida no longo, ou fazer a subida como uma parte, faz 3, tipo, vários tiros na subida. Não, eu enfiava a corrida no meio do percurso. E pra planejar os longos, cara, eu acho que não quebrava tanto a cabeça de ficar olhando qual era a inclinação, porque São Paulo, São Paulo, gente, é um sobe e desce. Tipo, São Paulo é uma cidade, em termos de sobe e desce, eu acho que muito mais difícil que Nova York nesse sentido. Nova York é as pontes, mas São Paulo é uma cidade de constante sobe e desce. Então, eu fazia longos em locais que eu já conhecia, mas, por exemplo, eu pegava muito a Avenida Sumaré, que a Avenida Sumaré é um total falso plano. Quando você vai do Allianz em direção a Henrique Schalma, é 100% um falso plano, é subindo o tempo inteiro. E é uma avenida de quase 4 quilômetros de você estar numa leve inclinação. Quando eu também fiz caminhos contrários, a Brasil ali também é um falso plano. Então, eu acho que eu fiz muito... Eu não fiz subidas muito inclinadas na USP. Eu fiz poucos longos na USP. Mas os que eu fiz, eu coloquei ali nos últimos, coloquei biologia e tal. Mas eu não fiquei muito presa a isso, sabe? Eu acho que eu preferi montar esses treinos mais dinâmicos e que eu senti que simulou bastante também ali o percurso da prova, porque eu tava correndo na cidade. Então, acho que ficou até mais... Natural? Natural, não foi algo que eu botei muito peso, meu Deus. E eu também não noiei muito com isso, sabia? Eu não quis ficar nessa noia com medo das subidas. Eu falei, gente... Eu acho que às vezes as pessoas assustam mais do que precisa, né? Não sei, você teve essa sensação? É uma prova difícil. Tipo, não, depois a gente volta pra vamos prova. falar da prova. Mas assim, gente... Dá pra você treinar, tipo, acho que dá pra você preparar seu corpo. Não tem nenhuma subida, nossa, que você tá escalando uma montanha. Não. Então, acho que isso não precisa ficar com esse medo. E eu acho que tem várias formas de você treinar a subida, assim, e fazer isso de uma forma leve. Tipo, eu comecei na França Pinto, e aí foi virando mais leve. Daí eu comecei a colocar mais subidas. Então, acho que dá pra você ir encaixando. Inclusive, uma das coisas que eu vou continuar fazendo, mesmo se eu não tiver, fazendo isso, de pegar a subida, incluir subida nos meus longos na USP, fazer a subida, continuar fazendo essa subida da França Pinto, porque eu acho que isso me deu muito condicionamento também. Sim, é muito bom. Tipo, eu sinto que me ajudou muito a evoluir na corrida, ficar fazendo essas subidas. É muito bom mesmo, tanto que antes na USP eu evitava muito o cavalo. Gente, a subida do cavalo, não sei se alguém tá ouvindo, bom, provavelmente muita gente tá ouvindo e não corre na USP. É uma subida que não é, assim, grande coisa. Só que quando eu não treinava subida, aquilo pra mim era, assim, desesperador. Então, não tem nenhuma subida. subia. O cavalo, ele é mais inclinado das subidas, tipo, acho que de Nova York pega uma ponte, assim, pra você ter uma ideia de inclinatura. Então. Inclinatura é ótima, inclinação. Mas eu acho que daí, às vezes, vem esse desespero, sabe? Tipo, a gente às vezes treina tanto no plano que vem uma coisa que não é tão íngreme e já dá um susto, assim, que era pra mim o cavalo, sabe? O cavalo eu já acho ele bem íngreme, assim, perto de algumas subidas que a gente pegou em Nova York. Mas ele tá ali na USP, a gente foge dele, é um negócio tão rápido. Exato. E eu comecei, até mesmo antes do ciclo de Nova York, aquele caminho que você me ensinou na USP, quando eu comecei a fazer ele é um caminho que tem bastante subidinha também. Sim, e vai meio, né? E eu acho que ajudou muito. Então, acho que foi o que eu fui construindo. Não deixei no treino específico disso. Eu não fiz nenhum treino específico de subida. Tipo, foi realmente algo que eu fui incluindo na minha rotina. Perfeito. E, bom, mas outras 2 coisas que eu queria saber sobre o ciclo. A primeira, você comentou que era um grande sonho seu correr a Maratona de Nova York. Você sentiu que isso trazia algum peso de te deixar ansiosa de uma forma, assim... não sei se negativa, mas sabe, bater aquela ansiedade meio tipo, nossa, vou realizar meu sonho, como é que vai ser isso? Ou não? Eu acho que
foi diferente das outras, porque eu acho que quando a gente tem... Eu acho que até posso fazer um paralelo com o meu casamento. Tipo, eu não tô tão... O dia do meu casamento é acho que assim, é o maior sonho da minha vida, é esse dia. E eu não quero que ele chegue tão rápido, porque a hora que ele chegar, ele acaba. Então, eu acho que eu tinha isso com Nova York também, tipo... Eu tinha um misto de estar curtindo muito o ciclo, porque fazia parte de todo o processo. E só chegar ali... Tipo, ia acabar rápido, ia ser ali 4 horas que eu ia correr e acabou. E o sonho ia estar check. Sim. Então, eu acho que não me deu essa ansiedade. Eu tava feliz com o tempo que tinha. Eu não tava ansiosa pra chegar logo. Eu não queria que acabasse o ciclo, sabe? Eu não tava nessa pressa. Eu acho que isso também ajudou. De realmente curtir o processo. Tipo, eu queria curtir toda a preparação pra chegar até lá. E por isso que acho que esse ciclo, perto dos outros que eu vejo, foi o que eu mais curti o ciclo também. Sim. Tipo... Eu continuaria num ciclo de maratona, assim, agora de tão gostoso que foi pra mim, assim. Ai, que fofa. Parece, sabe aquela viagem que você tá esperando muito, que é gostoso também ficar esperando? Exato, eu acho que é isso, tipo, óbvio. Chegou perto, eu tava animada, eu tava muito animada pra viver tudo aquilo, mas ao mesmo tempo, eu não... Era isso, era tipo, eu tava muito animada, mas eu também não queria que... Porque agora eu tô assim, tipo, acabou, já foi. É isso, check. Passou, então... É um pouco isso, assim, de aproveitar, tipo, cada segundinho. E quais você acha que foram os maiores aprendizados que esse ciclo trouxe? Nossa, eu acho que esse ciclo me trouxe até hoje, tipo, gente, eu fiz um post no LinkedIn, né, porque também somos CLT e profissionais lá, mas eu gosto às vezes de fazer um post sobre corrida, porque eu acho que tem muita coisa que a corrida me ensina sobre carreira e vida, assim, né. E eu acho que o que me ensinou muito esse ciclo, e principalmente o resultado que eu tive de tudo, é que quando a gente, de fato, curte o processo, aprende a curtir o processo e não fica só pensando no final, tipo, eu acho que eu tive isso muito em alguns ciclos, de, eu quero logo que acabe. Eu acho que, porque você quer muito fim, sabe, tipo, daquilo, eu acho que curtir a jornada é o mais importante. Tipo, e antes eu não tinha nenhum ciclo de maratona que eu falava, nossa, gente, eu amei o ciclo. Tipo, não, eu tava de saco cheio do ciclo. Acho que em Chicago eu falava, gente, só quero a prova, eu gosto do dia da prova. E agora não. Tipo, virou uma chavinha em mim de, cara, eu gosto do ciclo. Eu gosto da preparação. Eu aprendi a curtir o processo do meu jeito. Então, eu acho que foi realmente algo que transformou minha relação com a corrida. Assim, eu sinto um amor diferente pela corrida até, sabia? Eu acho que hoje eu me vejo, muito com menos pressa de realizar as coisas na corrida, de realmente aproveitar a jornada, de ser feliz correndo. Acho que isso foi mais importante, tipo, acho que, de fato, eu já falei aqui, mas uma das coisas mais legais que eu fiz foi fazer as coisas do meu jeito, tipo, óbvio, respeitando a planilha do Nelson, mas não criando um ciclo, né, um treinamento da minha cabeça, mas no meu jeito, no sentido do que fazia sentido pra mim, tipo, nos lugares, correr nos lugares que faziam sentido pra mim, e tornar os treinos divertidos. Então, acho que isso me fez mudar muito a minha visão em relação a tudo na vida e até refletir um pouco de, quantas vezes a gente fica tão preso a querer atingir alguma coisa, a cruzar uma linha de chegada, né, que é quando a gente quer uma meta e você fica tão focado em só naquele momento que você vai estar realizando, que você não aproveita o processo pra até lá, ou muitas vezes detesta o processo que faz você chegar até lá. E eu acho que não, tipo, me fez ver muito valor no processo e que as maiores alegrias que você vai ter muitas vezes são durante a jornada mesmo, e não só na linha de chegada. Ai, amei. Baita aprendizado. E agora entrando um pouquinho sobre a parte da viagem em si, até a véspera da prova, assim, como é que foi chegar lá e aí lidar com o fuso? Você trocou, né, de hotel, queria saber como é que foi essa organização também. E o descanso, a alimentação antes da prova, conta um pouquinho desse pré-prova. Tá, cara, essas coisas pré-prova, assim, tipo, eu acho que eu também tenho uma coisa que quando eu vou pra essas viagens, gente, eu também tô de férias. E eu também não sou uma pessoa que, sempre tive condição de viajar pra fora na minha vida. Eu comecei a viajar mais, tem os últimos 3 anos com o meu dinheiro e tal. Então, pra mim, viajar pra fora do país é um grande acontecimento. Não é algo, tipo, nossa, viajo assim. Não, é algo que pra mim é muito difícil conquistar, sabe? Então, eu boto muito valor. Então, eu não fico muito na noia. Acho que Nova York é um lugar que eu amo. Então, nos primeiros dias eu turistei. Tipo, gente, eu até esqueci um pouco de focar na prova, eu andei pra caramba os 2 primeiros dias, tipo, eu cheguei lá na quarta de manhã, então quarta passei o dia inteiro, quinta passei o dia inteiro, na sexta-feira a gente trocou de hotel, mas eu passei o dia inteiro na sexta, eu andei pra caramba, mais de 20 mil passos todos os dias, assim, realmente tava curtindo a cidade. Com a alimentação, eu achei, essa troca de hotel aconteceu porque eu tinha, gente, foi um caos, porque eu fechei o pacote, acho que isso também é importante falar, porque eu
fiquei em 2 acomodações. Mas quando você fecha o pacote de Nova York, você é obrigado a fechar a hospedagem junto com o pacote, tá? Então, além da inscrição, você não pode só comprar a inscrição e não comprar a hospedagem. Não tem nenhuma agência que vende só a inscrição. Quando eu fechei com 2 amigas, a gente fechou um quarto triplo. Neste meio do caminho, o namorado de uma delas quis ir, o Rô não ia ainda, então a gente ia ficar no quarto triplo 2 pessoas ainda naquele hotel e eles iam pegar um hotel pra eles. Só que essas minhas 2 amigas são irmãs gêmeas. Quando o Rô decidiu ir, aí fazia mais sentido ficarem os 3 no mesmo quarto e eu e o Rô a gente pegaria uma hospedagem à parte. Então a gente acabou pegando um outro hotel, que a gente ia ficar toda estadia, mas no meio do caminho apareceu a amiga de uma amiga que mora lá e que não ia estar lá na época, ela ia viajar a trabalho pra Chicago, inclusive. E ela, conversando com essa minha amiga, ela falou, cara, eu alugaria meu apartamento pra ela e tal. Então, gente, assim, financeiramente compensou muito, além de ter sido muito gostoso poder estar no apartamento, até questão de alimentação. Hotel, cara, não é aquela infraestrutura. Nova York, a maior parte dos hotéis não tem café da manhã incluso, então, até pela parte geral da prova foi bom ter ficado em apartamento, acho que isso ajudou muito no dia anterior a descansar bastante. Essa sensação de estar numa casa, assim, é bem gostoso. E aí, então, eu consegui fazer essa logística. Tipo, até sexta-feira eu passei normal. Óbvio, ficando muito atenta com hidratação. Na sexta-feira já tomei eletrólito, tomei bastante água. Só macarrão. Então, é muito fácil, gente. Em Nova York tem muito restaurante italiano. Muito. Tipo, é bizarro. Muito restaurante italiano. É tipo São Paulo, assim. Tem muito restaurante italiano. Tem muita influência, acho que tá, sei lá, muito restaurante italiano, juro. Então, assim, falta de... Não é por comer macarrão. Então, eu comia macarrão com molho e uma almôndega muitas vezes. Tipo, era isso que eu me alimentei. Água, levava a bananinha pra comer ali durante o dia. E no sábado, eu realmente, aí sábado, descanso total. Então, sábado eu fiquei no apartamento o dia inteiro. Saí pra dar minha corridinha de 5 km um dia antes. E só consegui almoçar em casa, o que foi ótimo também. E aí, a janta acabou sendo a convite do Strava. Ali eu fui pro restaurante, mas também com macarrão com molho. E aí, eu fui dormir no hotel com as minhas amigas, porque daí a gente tava mais perto da largada. Mas eu consegui ficar o dia inteiro em casa, com o pé pra cima, e fazer todo o meu dia anterior comendo as minhas coisinhas que eu tinha levado. Então, ficar no apartamento foi muito gostoso. Né? E até a vibe de ser... Hotel é mais confortável, fica dentro de um quarto. Tipo, até a vibe de você estar no apartamento, eu sinto que eu consegui ficar me sentindo até menos presa. De ai, meu Deus, tô aqui no quarto de hotel, enclausurada. Não, eu fiquei vendo seriado e... Passou rápido. E como é que é a Expo, lá da Maratona de Nova York? Olha, eu acho que eu gostei menos da Expo de lá do que da de Chicago. A de Chicago, eu acho que talvez estava mais... Tipo, a forma de você andar na Expo de Chicago, eu sentia que tinha mais ativação, sei lá. De Nova York tava muito cheia. Foi um dia de chuva, então tava meio caos também. E foi tranquilo pegar o número de peito? Foi muito... Essa parte, gente, assim, todas nota 1000. Tipo, nenhuma delas você fica um segundo em fila. Você chega lá, é bizarra a organização, você consegue pegar muito rápido seu número de peito. Lá você tinha que pegar o número de peito e depois uma camiseta, foi muito rápido. Questão, juro, em 5 minutos real, eu peguei as 2 coisas. Aí o caos de sempre, pra quem não sabe, essas maratonas sempre tem uma marca que patrocina. A New Balance é a parceira, né, de Nova York. E eles fazem uma coleção especial de roupas e acessórios pra maratona. E essa parte da loja, a Adidas faz isso com a maratona de Berlim, a Nike com a maratona de Chicago. E essa parte da loja é um grande caos. Principalmente a parte ali da loja, porque a galera quer ver tudo, quer provar tudo. Então, assim, parece... Quer comprar tudo. E, assim, os itens são muito caros. Tipo, uma jaqueta, $150, pra vocês saberem. Eu não quis converter pra saber, não quis fazer essa conta. Mas, assim, é caótico. Parece que vocês estão dando de graça, porque fica todo mundo desesperado pra pegar as coisas. Mas a fila pra pagar foi bem rápida. Então, acho que o caos ali é na hora de você da loja, que é muita gente gritando, muito barulho, muito auê, as pessoas querendo sair pegando tudo. Mas, de resto, foi ok. Tinha stands legais, acho que... Eu acabei não passando em muito stand, eu senti que tinha... Em Chicago, eu curti mais a Expo, eu andei mais. Na de Nova York, eu acho que tava mais cheia e a própria forma de andar na Expo não era tão convidativa de você explorar tudo, não sei. Mas eu consegui comprar o Garmin, tipo, muito mais barato, gente. O Garmin tava, tipo, com $50, $100 de desconto, até dependendo do modelo. Eu nem ia trocar meu Garmin, troquei. E comprei um fone da Shox também, que tava com, tipo, 30% de desconto. Então, tinha alguns achados ali. Eu sei que teve bastante gente também que comprou coisas muito legais. Que se você queria alguma coisa fora ali, tava com desconto bem legal pra comprar coisas sem ser a coleção da prova, assim. Então, nossa, gente, amei. Tinha bastante desconto. Eu nunca comprei nada fora, mas nessa acabou que tava realmente valendo a pena.
Ai, muito bom saber. Mas não tinha tanta ativação. Eu achei que Chicago tinha coisas mais de experiência, tipo, na feira. Eu achei, a Expo de Chicago eu achei mais legal. A de Berlim também foi a mesma coisa Não, da eu de não Nova gostei da de York. Berlim muito também. A Não de tinha muita Nova York, coisa, assim, quando eu fui. E, amiga, bom, vamos lá. Gente, agora entrando um pouco mais na parte da prova, quero muito que você conte pra gente como é que foi chegar na largada. Porque, assim, a Má vai explicar melhor. Só que a largada não é em Nova York, é em Staten Island, né? E eu sei que, assim, não que é um rolê, tipo, desorganizado, mas é difícil, Não, é né, desorganizado. chegar. É desorganizado? Então conta pra gente como é que Gente, é um foi. perrengue, tá? É um perrengue. Conta tudo. Vamos falar sobre. É um puta perrengue. Eu vou ter que ser bem Quanto sincera, tempo porque ninguém demora? me Qual o falou. meio de transporte? Como é que você faz pra decidir isso? Nossa, gente, é um caos. Logo que você se inscreve, você fala como você quer ir. Tem duas formas de você ir. Ou por ônibus, ou que tem alguns pontos de ônibus que saem. Eu sei que tem um ponto de New Jersey, tem um ponto, não sei se tem alguma coisa no Brooklyn. Eu sei que tem uns 3 pontos de ônibus que saem, 3 a 4. E tem o ferry, que aí você pega um ônibus pra ir até o ferry. Ou você vai sozinho até o ferry. Tipo, muitas agências, inclusive, elas têm um ônibus que te leva até o ferry. A minha tinha um ônibus que levava até o ferry. E aí lá você pega o ferry, do ferry você chega. Aí eu não sei se do ferry você já vai direto ou se do ferry você ainda pega mais um ônibus. Eu não sei porque eu não fui de ferry. O Nelson falou que era furada. Ele falou? Ele falou. E a maior parte das pessoas, tipo, que eu fui conversando, estavam indicando de ônibus, então eu fui de ônibus. Só que pensa, lá, a primeira onda de largada, tipo, a elite, os homens elite, largaram 9 da manhã. As mulheres elite largaram 8:30 da manhã. Você largava que Eu horas? largava 10:20 da manhã A na nossa terceira elite. onda. A nossa elite, 10:20 da manhã. Então, basicamente, o Kipchoge lá largou às 9. A primeira onda era 9:20, a segunda onda era 9:40, se eu não me engano, alguma coisa assim, e a minha onda era 10:20. Pra vocês terem uma ideia de intervalos entre as ondas. Então, pra todo mundo tá lá nesses horários, só qual que é a diferença das outras maratonas? Cada um vai por si, e cada um vai indo mais perto do seu horário da sua largada. Lá, independente da onda que você vai, tem 2 horários de saída de ônibus. Ou o ônibus sai às 5, ou sai às 5:30. Então, vai todas as 60 mil pessoas juntas ao mesmo tempo. Chocada. Óbvio. Escolhendo o seu ponto de saída de ônibus. Mas o principal ponto de saída era o que eu tava, que é o do Bryant Park, que é bem central ali em Nova York. Tipo, ele é bem ali no meio do buchiche de Nova York. Onde a maior parte das pessoas tá hospedada. Então, eu peguei muito perrengue lá. Eu acordei 4 da manhã, a gente saiu do hotel às 5. A gente tava do lado, a gente chegou 5:10, 5:15, ali na frente do Bryant Park. Era uma fila que dava a volta. O Bryant Park, ele é mais uma praça, assim, gente. Pra quem nunca foi pra lá, parece uma praça grande. Dava a volta em quase a praça inteira. Foi mais fácil entrar no show da Taylor Swift, real, assim. E, gente, é uma cena muito engraçada, porque vai todo mundo. Tava frio, estavam fazendo uns 6 graus, assim. Então, você vai com roupa, moletom, roupa velha pra doar. Então, você olha as pessoas, tipo, todo mundo com roupa nada a ver. Todo mundo, né, pijama, enfim, cada um com seu look ali pra roupa velha pra doar. Com um saquinho, que você só pode levar as coisas no saquinho transparente que eles te dão pra prova. E tudo que você leva nesse saquinho, nada, você não tem um lugar pra você deixar uma bolsinha, tipo, como é que fala? Um porta-volume. Não tem. Não existe isso. Não. Tá. Tudo que você leva pra largada, você vai você jogar joga fora. fora, Ou ou você você leva joga com você. fora, ou você leva com você. Então, todo mundo com uma sacolinha. E só pode ser na sacolinha transparente que eles te dão. Você não pode levar uma outra bolsa. É aquela sacolinha que te dão ali na hora que você pega o seu número de peito. Então, era todo mundo com a sua própria sacolinha. A gente ficou 1h30 quase pra entrar no ônibus. Eu entrei no ônibus 6:30 da manhã, então deu 1h15, mais ou menos. Achei assim... foi desorganizado, porque teve uma hora que, gente, tava bonito todo mundo seguir a fila. E do nada, eles viraram a fila. Então, tipo, quem tava, na teoria, tava fazendo, sabe, tipo um S. Aí, do nada, todo mundo virou pra frente. Então, teve gente... Olha, se eu tivesse lá... Eu já fiquei puta onde eu tava, tipo... E não tinha ninguém sinalizando nada. Começavam a sinalizar mais perto ali de você entrar no ônibus. O resto não tinha sinalização nenhuma. Era todo mundo furando fila parada. Era um caos, o negócio não andava. Depois que foi o ônibus, foi beleza, a gente não pegou trânsito nenhum, os ônibus foram direitinho. Mas na hora que você chega lá, você desce do ônibus, aí você tem que passar pelo detector por uma parte que é tipo, detector, tipo de aeroporto. Revista. É revista, que tem a parte que você passa pelo detectorzinho de metal e eventualmente revistam sua bolsa se eles acharem que vão te, sei lá, que se eles te escolherem pra revistar. Gente, isso aí era tipo, não sei quantos guichezinhos tinha de revista. Mas com certeza, muito menos do que o suficiente. A gente ficou parado ali, a gente chegou às 7:30 da manhã. A gente entrou na Demora vila... 1 hora de Nova York até Staten Island. até 1 hora. Tá. A gente chegou às 7:30, eu entrei na vila, que aí você entra na vila, que é um gramadão, assim, gigantesco, onde tem banheiro, tem ali um local que as pessoas ficam todo mundo sentado na grama, e aí você vai pros currais de largada, né? Eu demorei das 7:30 até 9:15, quase 2 horas pra entrar. Eu entrei na vila às 9:15 da manhã. Nossa, E aí você é uma pensa maratona pra chegar lá. Amiga, e assim, é desesperador, porque
você pensa, você tem que se hidratar. É. Só que nessa hora desse caos Porque na fila do Bryant Park, pra você entrar no... Aí até tinha uns banheiros químicos. Então dava pra você... Porque você fica, gente, você tem que fazer todo o seu pré-treino. Isso que é um ponto também importante. A logística de alimentação pré-treino. Porque aqui, o que acontece quando você vai correr aqui no Brasil? Sei lá, treinar. Você come em casa rapidinho, você vai pro parque, dentro de 1 hora você começa a correr. Nas outras maratonas que a gente fez, e até mesmo provas no geral, como você vai, às vezes, ali com um gap de 2 horas pra largada, eventualmente você leva... Mas esse era um gap de, gente, mais de, sei lá... 5 horas. De 5 horas pra largada, no meu caso. Então, você tinha que fazer... Eu tinha que comer... Eu comi saindo do tipo hotel... Tipo assim, você acordou 4... Acordei 4. Aí nessa confusão, eu comi 2 bisnaguinhas só antes de sair. Tá. Aí no ônibus, eu comi mais 2 bisnaguinhas. Eu vivi à base de bisnaguinha. Comi mais 2 bisnaguinhas sem nada. E aí, seco. Aí, quando eu cheguei lá, e tomando eletrólito, né? Aí eu tinha que tomar... Exato. Aí, você quer fazer xixi. Aí é um caos, né? Porque daí você tá lá numa fila insuportável, e aí você quer fazer xixi. Aí, beleza, nessa primeira do Bryant Park, tinha todos os ônibus, não todos os ônibus, o meu tinha banheiro. Então, eu consegui me hidratar e fazer xixi no banheiro, no ônibus. Quando a gente desceu, essa 1h30, sei lá, 70 anos que eu fiquei esperando pra conseguir passar pela revista, você tinha que tomar água, mas se você tomasse água... Eu tava apertada, então assim, eu queria tomar água, eu precisava me hidratar, mas eu tava muito apertada e não tinha banheiro ali. Então, ou seja, eu não bebi mais água. Eu queria comer, mas eu não conseguia abrir a minha sacolinha pra comer, porque eu tava de pé e estava... Gente, parecia metrô da Sé, assim, todo mundo grudado no outro, tentando andar. Porque não era organizado filinhas, não. Sim. Era um bando de gente tentando entrar. Então, tipo você funil quase, assim, né? Mas era simplesmente você ficar ali e sendo levada a multidão e andando. E aí? Não tinha fila, zero organização. Eu fiquei muito chocada. Tipo, falaram que não era assim nos outros anos. Falaram que eu conheci uma menina na fila que falou que nos outros anos eles faziam diferente. Cada ônibus, tipo, os ônibus desciam e você tinha... E por que você descia... ano? Eu não sei, eles acharam, sei lá, quiseram testar um novo jeito, claramente não deu certo. Porque falaram que nunca foi assim, de ficar tanto tempo. Você ficava muito tempo esperando na vila mesmo. Porque é muito tempo em pé. Pra corredor é péssimo. Exato. Isso. Não, eu achei muito ruim. Tipo, antes falavam que você descia do ônibus, já e na hora que você descia, seu ônibus já entrava meio que numa fila. Então, você já descia do ônibus, tinha uma fila pro seu ônibus, todo mundo do ônibus já passava no detector de metal e você já tava dentro da vila. Então, ficava mais separado. Agora, não, era todo mundo descia do ônibus, ia pra esse meião, que era muitas, 60 mil, sei lá quantas mil pessoas tinham lá. E aí começou a ficar um caos, porque tinha gente da onda 1, que ia largar, que começou a ficar desesperada. Então, putz, era 8h20, 8h30, a pessoa tava lá ainda de pé, ela tinha... Você largava às 9h20, só que você tinha que entrar no seu curral até às 9. Nossa. Porque fechava 20 minutos antes. Então, assim, eu tenho certeza que teve muita gente que acabou tendo que largar atrasado pra poder conseguir comer. Eu ainda consegui, eu entrei 9h15, mas eu já tava bem aflita, assim. Mas deu tempo, literalmente, gente, de entrar. Eu sentei, comi minhas bisnaguinhas, que eu comi 5 bisnaguinhas com doce de leite, pra quem tem curiosidade. Fui fazer xixi, voltei, não sentei. Foi o tempo de voltar, tirar as roupas pra doação, colocar as minhas coisinhas do gelzinho e tal, e entrar no meu curral. Caraca. Porque meu curral abria 9h40. Aí eu já fiquei, aí você já fica ansioso, porque daí o curral já tá ali aberto. Aí eu já quis entrar logo e foi isso. Aí nessa parte da organização da largada, muito, muito bem organizada. Tipo assim, a divisão de ondas deles é diferente também das outras. Porque além de ter ondas, você tem 3 diferentes cores. Sim. Como é que é isso? Eu não sei como eles chamam, mas era tipo, você tem 3, pink wave, tem a orange, a blue e a pink. Porque, rapidão, a largada da Maratona de Nova York, vocês largam de lugares diferentes, né? Então, Sim. até a mile 8, né? Até a 8ª milha... Mas não, corre um pouquinho a gente já diferente, fica não é? Bem diferente até a milha 3. Tá. Depois já começa a juntar um pouco, mas eu não sei porque fica pintado. Eu acho que aí fica, tipo, o que são eu 2 vi avenidas. É que são vias mais estreitas, então eles acabam separando pra não ter tanta Separa gente mesmo assim. No começo. Tá. Aí, e ficou muito bom, porque, gente, a sensação da minha largada, até tem vídeo, quem quiser ver lá no meu Instagram, tipo, era que eu tava largando uma prova aqui na marginal do volume de participantes. Então, não larguei cheio, corri bem tranquila. Eu larguei debaixo da ponte, o que, assim, é bem mais legal largar em cima da ponte. Eu acho que você tem uma vista mais legal, então eu vou ter que voltar um dia pra largar em cima da ponte. Mas, assim, foi super tranquilo. Tem como mudar? Não. Não Caiu tem como mudar. A cor você não muda de jeito nenhum. Você pode, até setembro, você pode tentar submeter, porque a sua onda de largada... Gente, até um ponto, assim, pra quem nunca fez major, pra gente é muito comum, mas... Quando você vai fazer essas provas, você tem a onda... Que nem aqui, quando você se inscreve no Brasil, normalmente você bota ali o seu pace que você vai fazer. Só que aqui, por mais que você tenha ali, ninguém respeita, né? Todo mundo vai ali tentando... Lá não, lá você falou que você tá numa onda tal, eles não vão te deixar entrar
pra largar antes. Você pode largar depois da que você falou que você tava, mas antes não. Então, se eu falei que eu era da onda 3, eu não podia tentar largar da 2. Então, você bota o seu tempo. Você pode mentir o tempo. Assim como aqui no Brasil, você pode mentir. Mas a partir de 3 horas e 15, você precisa confirmar. Então, se você fala que você corre uma maratona abaixo de 3 horas e 15, você tem que mandar algum comprovante de fato que você faz ali próximo desse pace. Pra você poder entrar. E eu acho que isso daí ficaria, tipo, na onda 1. E aí, você podia mudar e mandar esse comprovante, pedir pra mudar até setembro, assim. Foi até uma janela bem antes. Tipo, Berlim foi até 2 semanas antes, você podia tentar pedir pra mudar. Mas essa foi um pouco antes. Acho que é setembro, acho que foi setembro, finalzinho de setembro, que eu não pedi pra mudar, eu caí na onda 3, acho que foi ótimo, porque eu não tive essa correria da questão de entrada. Se eu fosse da onda 2, eu ia estar desesperada e não ia ter dado tempo de fazer nada ali, ou eventualmente até ia tentar largar atrasada. E além de ter as ondas, cada onda tem os currais, então pensa que são 3 cores, cada cor vai pra um lado. Então, você tem a largada da onda 3, da cor amarela, todo mundo larga junto, mas como a Má comentou, de pontos diferentes, e você ainda tem o curral que organiza. Que são mini pelotõezinhos dentro. Então, você tem o curral. Dentro da onda 3, você tem a letra A até E. Então, eu entrei na onda 3 no curral A. Então, isso tudo ajudou muito a largada a ser muito organizada. Tipo, foi bem dispersado, assim. Acho que é zero... Acho que até comparando com Berlim e Chicago, a parte inicial da prova, eu achei até uma prova mais... Apesar de ter muita gente correndo, essa forma que eles organizam não é uma prova que você corre sempre com muita gente, mas não teve nenhum momento que eu me senti desconfortável, assim, tipo, de nossa, tá muito cheia. Não. Então, acho que essa parte foi bem boa, assim. E só tava pensando aqui, você sente que teria algo que você faria diferente hoje? Ou não dá, tipo assim, tudo que vocês puderem fazer pra chegar o mais cedo possível, vocês fizeram, realmente foi tipo, eu tudo acho da organização, que, putz, assim. eu poderia ter tentado chegar eventualmente mais cedo no Bryant Park, tipo, pra tentar pegar os ônibus das 5, por exemplo. Porque eu sei que quem foi bem mais cedo, tipo, eu tava no grupo com outras mulheres que iam correr do Nelson, né, da nossa assessoria. E aí lá eu vi que tiveram meninas que foram mais cedo e entraram mais cedo na vila. Então conseguiram ali, eventualmente, ficar um tempo mais tranquilas. Sentar, comer o pré-treino e tal. Então quem foi muito mais cedo, e talvez conseguiu sair nesse ônibus, tipo, ou bem no começo da fila, então eu acho que daria, sim. Se a gente tivesse ido bem mais cedo pro parque, eu acho que a gente talvez conseguisse ficar mais tempo esperando na vila. Mas eu acho que, tirando isso, amiga, eu acho que foi um erro mesmo de organização dessa parte. Porque se não tivesse tido esse gap de organização nessa parte ali da revista... Porque a fila do Bryant Park, beleza, sempre falaram que o ônibus era meio assim. Agora, pra mim, essa coisa da revista, quase 2 horas, foi realmente algo... que eles erraram, até respondi na pesquisa de satisfação deles que, tipo, realmente, gente, não dá. Não, realmente. Não tinha banheiro, tipo, era um caos. Então, eu não sei também se o quanto a gente ia conseguir evitar, sabe? Eu não sei se a galera que foi muito antes também pegou esse caos. Eu não conversei com alguém que chegou muito tempo antes pra saber se teria melhorado, mas eu acho que não. No final do dia, teria muito segredo. Mas ia passar perrengue mesmo, gente. É um perrengue. É um perrengue, gente. Perrengue Tem chique. coisa que é perrengue, às vezes. É perrengue chique. Você fica se questionando, gente, o que eu tô falando? Vou correr. Tô pagando 42 quilômetros, ainda tô aqui parada 1h30, 2 horas de pé pra tentar entrar. E porque a prova que eu fiz no começo do ano, também eu pegava um ônibus pra ir até a largada, só que era muito, assim, infinitamente menor. Então era muito fácil, assim. Não, foi... Uma prova da estrutura que a Major tem, eventualmente acontece algum perrengue, mas faz parte e deu tudo certo. E agora conta pra gente como é que foi a prova. Gente, como é que foi largar? A largada é super emocionante, né? Eles botam ali, eles fazem a contagem regressiva, eles tocam nos Estados Unidos, fazem a contagem regressiva, e aí toca New York, New York. E aí essa hora dá uma super arrepiada, super emocionante. Mas aí você larga já numa ponte, então a ponte é só os corredores, você demora pra ver torcida. Ponte A ponte é a Verrazano Bridge, que é essa que liga State Island com o Brooklyn. Aí você desce dessa ponte. Uma coisa que eu achei de Nova York, talvez que eu tinha uma expectativa, que demora mais pra ter torcida. Um pouco, pra você encontrar a torcida. Tipo, Berlim você encontra na hora que você larga. E você já tem torcida. Chicago também. Chicago também. Mas, Chicago também, mas fica um pouquinho, tipo, você corre menos de 1 milha pra ficar mais, que começa mais gente. Mas desde o começo também tem. Lá demora. E aí eu não sei se a Pink Wave, ela demora um pouco mais pra entrar, porque as duas, a laranja e a azul, elas seguem uma mesma rua. A gente da Pink Wave, a gente segue um pouco diferente. Então eu não sei se a gente encontra a torcida um pouco depois. Mas demora, assim, um tempo, tipo...
3 milhas praticamente pra você. E 3 milhas é 5 quilômetros, né? Uhum. Então demora um tempo de prova sem torcida nenhuma. Uhum. E que você fica naquela expectativa, assim, tipo, e aí, né? Só que aí depois que chega, gente, o Brooklyn é realmente assim... A gente corre no Brooklyn até quase o quilômetro 21. E é uma grande loucura. Tipo, é assim, você não vê a prova... Primeiro que, cara, no começo você não vê a prova passar. Porque você sobe, você tá empolgado. Aí você já desce. E no começo tem uma descida legal. Essa ponte, ela mais desce. Eu senti mais descendo do que subindo, assim. Que foi o primeiro quilômetro. Aí, quando começa a torcida do Brooklyn, gente, a galera, tipo, é surreal. Eu até fiz FaceTime com os meus pais, com as minhas amigas ali na hora, porque eu queria mostrar, tipo, gente, olha isso, era bizarro. Eu fui com meu nome na camiseta, então a torcida te leva. Eu tava muito feliz, assim, eu não tava vendo a prova passar. E foi uma prova que eu não vi passar direito essa primeira parte, porque a gente fica vendo lá, eles tinham os marcadores de 5, 10, 15 quilômetros, meu relógio tava por quilômetro, mas lá fica marcando as milhas. E na hora, como o Rodrigo me falava onde ele ia me encontrar por milha, eu fiquei com milha na cabeça e assim, tipo, ele me perdeu, ele foi tentar me ver na 7ª milha, ele tava lá, só que ele não, deu pau no aplicativo, ele não me viu O passar. aplicativo tava bem ruim. O aplicativo tava ruim. É. Ele não me viu passar, então ele ficou lá me esperando, não me viu. Aí ele mandou um WhatsApp que ele ia me ver na 12ª milha. Então, eu ficava pensando, tipo, 12ª milha é como se fosse 12 quilômetros, mas na verdade, Não, 12ª milha é quase quase meia. 21, é. Então, tipo, até essa parte, eu tava, assim, na expectativa de ver o Rô no primeiro ponto. Muita torcida até lá. Gente, assim, o Brooklyn, tipo, perto da região que eu fiquei hospedada, eu passei do lado, assim, no quarteirão, que é a Belford Avenue. Se você jogar no TikTok, vai ter vários vídeos da torcida de lá. A galera é insana, gente, assim. Tipo, o Brooklyn realmente faz uma festa. Porque passa por todos os bairros, pelos 5 bairros, né, de Nova Só que York. você passa muito mais pelo Brooklyn. Muito, tá. Tipo, inteiro, praticamente. Aí, então assim, e é muito tempo lá, e muita torcida. E o americano, cara, eles fazem a Maratona de Nova York quase um carnaval pra eles. E essa parte já tem subida? Ou no Brooklyn é mais tranquilo? A prova inteira sobe e desce. Tipo, Tá. no Brooklyn, ela tem muito sobe e desce. Você não, é raro a 100% plano. Tá. Você sente ali que você tá subindo e descendo. Tipo, é pouco tempo de 100% plano, mas é mais tranquilo. A segunda parte da prova, de fato, ela é mais cruel. Porque ela tem mais subidas e mais, tipo, agressivas, assim. Porque quando você chega perto do quilômetro 21, eu não consigo... Gente, essa primeira parte da prova, eu realmente não lembro muito sobre como foi o percurso. Tipo, eu estava... A gente pode até falar de race report, assim, já misturando, porque a energia é surreal. Depois você tem a ponte do 21, que é rápida, aí você volta pra torcida. Aí é diferente a torcida do Brooklyn das outras, mas tem torcida o tempo todo. Depois no 26 você tem a ponte, que é a Queensbury, que é a grande temida, porque você já tá cansado. É um momento de ponte silencioso, é uma ponte um pouco mais longa. E essa ponte, ela é mais bem mais agressiva que a primeira, eu achei. Não sei se a percepção de esforço já tá cansado, mas eu senti que ela passou muito mais devagar. E que ela foi mais tempo subindo do que descendo, bem mais. Então, assim, sair dessa sem carisma no 26, aí você já volta pra torcida. E aí você fica um pouco ali no Queens, aí você sobe ali Bronx, você vai subindo ali um pouco pra cima, que é o quilômetro 35, onde eu vi o Rô, vi o Nelson. E aí depois você começa a descer e você vai indo pro Central Park. Só que, gente, aí a avenida do Central Park tem uma subida, mas muita torcida. E você entra pelo parque, aí você sai do parque, aí você entra no parque de novo. E sempre com muita torcida e muita gente gritando seu nome. Então é meio que... Cara, eu não sabia que milha que eu tava, eu não sabia onde eu tava, tipo, foi meio... Qual bairro? Eu só sei que uma hora eu já queria que acabasse. Tipo, chega uma hora que eu falei, gente, eu não aguento mais subir, eu tô cansada, tipo, a perna cansa. Fiquei muito mais cansada nessa do que nas outras, porque a perna cansou. Subir é desconfortável, né? Então, por mais que eu estivesse bem, eu já tava, tipo, gente, não aguento mais subir, pelo amor de Deus, acaba logo. E assim, você vai de subida até o final. Nossa. Tipo, até, sei lá, não, até você... Você sobe toda a lateral do Central Park, aí você chega no final do Central Park, quando você vira, vai circular ele, né? Aí você para de subir. Só que até falaram que o final ainda é um falso plano, mas assim, depois da subida do 37, 38, 39, eu não sei quanto tempo durou aquela eternidade de subida, você já tá, tipo, pelo amor de Deus, falso plano não é nada. Então, aí você chega na finaleira e acaba dentro do parque, é incrível. Nossa. Mas é bem legal, a torcida realmente é surreal. É bem parecido, a torcida de Chicago também é bem legal, assim, bem animada, mas a de Nova York dá um pau, assim. E eu já ouvi falar que tem meio que uma competição de torcida entre os bairros, assim, pra ver qual que é a torcida mais animada. Você sentiu isso? Cara, o Brooklyn ganha, eu sinto que o Brooklyn tá mais nessa competição do que os outros, assim, porque eles se entregam muito. Gente, assim, é muito criativo, as placas mais criativas. Eles, tipo, pra galera do Brooklyn, eu até senti que é quase um carnaval. Tipo, a
A moça que eu fiquei no apartamento, ela teve um problema com o voo dela, porque tava dando um monte de problema de voo interno. Então, ela ia pra Chicago no dia que eu mudei de apartamento, na sexta. O voo dela foi cancelado, ela teve que ficar na casa de uma amiga, porque eu já tava no apartamento dela. E foi remarcado pra domingo à noite, alguma coisa assim. Aí ela falou, ai, como foi a prova, né? Eu falei, ela também fiquei lá o dia inteiro torcendo. Então, eles ficam na rua torcendo o bebê. Então, tipo, pra eles, É um carnaval. é um programa, é um carnaval de rua. E aí, eles ficam muito animados. Então, acho que a galera que vai pro Brooklyn ali, vai numa vibe festar também. Aham. Então, é diferente. Demais. Realmente se destaca. O resto é uma torcida mais que você vê que, tipo, é diferente a vibe. Tá torcendo diferente. Eu acho que o Brooklyn, eles estão lá também pela farra. Não só pra torcer, eles estão lá pela farra também. Mas eu senti que, não uma competição, mas que eles têm ali uma coisa de querer, tipo, torcer muito bem. Eles também Sim. se dedicam muito na torcida. Ai, amei. E qual que você acha que é o momento, assim, mais marcante da prova em relação ao percurso? Cara, o Brooklyn. 100%. Gente, o Brooklyn tá Gente, muito o Brooklyn na frente. é que tem uma hora específica que a gente corre, às vezes, numas avenidas mais abertas e tal. Mas tem uma hora específica do Brooklyn que você corre numa rua bem mais afunilada e que a torcida tá, tipo, em cima de você. E é muita gente, então você escuta muito mais barulho perto. Tipo, é como se você estivesse passando um corredor. túnel. Num corredor de gente torcendo por você. Tipo, essa hora é uma energia bizarra. Assim, até, se você parar pra pensar um pouco, até eles estavam quase no meio da pista, assim, mas a energia da galera torcendo lá essa hora desse Você acha corredor. que dá um up, assim? Puta, amiga, eu tava totalmente anestesiada. Foi a hora que eu liguei pros meus pais, todo mundo. Eu tava tipo, meu Deus, o que é isso? Essa parte foi uma hora que me marcou. E aí eu acho que o final ali chegando no Central Park, tipo, ali também é a linha de chegada, toda a parte ali também é muito, muito marcante. Tipo, você virar ali no Plaza, você sai do parque, você vira ali no Plaza, tipo, e entra no Central Park, puta, aquela hora é muito, muito legal, assim. Nossa. Ai, eu tô imaginando. E a largada também, quando começa a tocar New York, também é um negócio, dá uma pegada. E em relação à dificuldade, assim, você tava comentando desses últimos quilômetros ali, 37, né, 38, que tá subindo pro Central A pior Park. parte. Essa é a pior parte. Cara, eu acho que é porque você já fez muita subida, você já tá cansado, você já tá nos quilômetros finais da prova, você tá perto do final e é uma subida longa. E eu acho que diferente da ponte, que a ponte você fica, tá, eu sei que uma hora eu vou descer. Lá você não, tipo, você só sobe, você não sabe que horas vai acabar. E é isso, você já tá no quilômetro 30, sei lá, 38, eu não sei qual quilômetro que eu tava lá, mas você já tá tipo, meu Deus. Então, é aquela subidinha que dá uma... Você já tá, tipo, azedo, assim, tipo, já acaba, pelo amor de Deus. Você não consegue, você não tá mais tão feliz com o você já tá até, tipo, pelo amor de... Assim, parem de gritar, eu tô sofrendo aqui, tá difícil. E a hora que você já olha, já tem gente começando a andar, então, mentalmente também, Sim. é um momento que dá aquela... Quero que acabe pronto, já pode acabar, já foi legal, já deu. E, amiga, como é que foi cruzar a linha de chegada? Gente, pra quem não sabe, a Má, ela arrasou muito nessa prova. A gente conversou depois, mas foi um tempo que você não tava esperando, né? Como é que foi viver tudo isso? Eu vou contar até antes de Race Report, porque aconteceu. Quando eu fiz a maratona de Chicago em 3 horas e 41, e a meta quando eu fui desenhar meu plano de prova com o Nelson, ele achava que eu ia fazer a maratona em 3 horas e 40, 3 horas e 39. Eu não entreguei nenhum treino forte, meu ciclo foi muito leve, como eu falei, eu não puxei nenhum treino. Eu não sou uma pessoa que puxa em treino, gente. Você não vai me ver puxando em treino. Então, eu realmente mostro o meu potencial em prova só. É lá que ele aparece. E aí, eu achava que eu poderia ir melhor, porque eu sabia que eu tinha feito os longos muito confortável e com sobra. Então, ele falou, puta, eu acho que 3,39. Eu falei, Nelson, eu acho que pode dar uns 3,37, 3,38. Tava com isso na cabeça, mas eu tinha um número mágico que eu tinha jogado pro universo, que era o número que era a senha do meu computador, que a senha do meu computador do trabalho foi Nova York, 3,35 por muito tempo. Então, esse número mágico é tipo assim, se tudo der muito certo, se, cara, eu acordar inspirada no dia, se os anjos da corrida Te abençoarem. me abençoarem, 3,35 seria o tempo, uou. Tipo, que eu ficaria, meu Deus, como é que eu fiz isso? Se eu fizesse 3,35. Foi 3,30. Foi 3,30. O que aconteceu no começo da prova? E a estratégia, o Nelson... E essa prova também é importante, você fazer uma estratégia diferente das outras, por não ser plana. Tem horas que você sabe que não é aquela prova que você consegue fazer um split negativo, por exemplo. Tipo, você sabe que tem 1 quilômetro ali que seu pace vai ficar maior, porque você tá numa subida, mas tem outro que você vai compensar. Então, até mesmo quando você pega na prova, na própria Expo, eles dão ali, tipo... Você consegue pegar, no caso não era de tatuagem, Chicago era tatuagem, lá era tipo uma pulseirinha que você conseguia pegar 3,35, o quanto que você tinha que fazer mais ou menos por milha, e até na estratégia deles mostrava, tipo, a primeira milha, 5 e tanto, na outra 4 e tanto, que era uma legal. descida. Era até legal olhar
Isso porque ele te mostrava um pouco em que momento você ia estar descendo, mas eu nem levei a minha pra prova. Uhum. Mas era interessante ver isso. E aí eu tinha feito uma estratégia ali por cima com o Nelson, mas, gente, no começo, o primeiro quilômetro eu fiz 5,37, que foi a subida. O meu Garmin, ele não tava pegando ali, acho que como a gente tava debaixo da ponte, o meu primeiro quilômetro, ele ficava 7, tipo, ele demorou pra entender o pace que tava. E eu troquei de Garmin, e eu não tinha usado o Garmin Você antes correu da a prova. primeira vez? Corri com ele a prova? primeira vez na prova. Chocada. Exato, eu não pensei nisso. Ou eu corri o dia anterior. Eu corri... Mentira, eu corri os 5 quilômetros no sábado com ele antes. Mas enfim, mas foi 5 quilômetros, nem tipo... Eu achei que tava ruim o Garmin. Quando eu peguei o segundo quilômetro, fechei a parcela de 4,40, eu acho. Só que era descida. Então eu falei, beleza, subi, desci. E eu lembrava só disso, dos adesivinhos, né, das pulseirinhas lá de tempo. Eu lembrava, tinha me marcado muito que a primeira milha era mais devagar e que a segunda milha tinha um split de, tipo, bem considerável. Então, era uma segunda milha com uma descida boa, assim. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, beleza, primeiro 5,37, segundo 4,40, estou compensando. A hora que estabilizar um pouco mais, eu vou ficar ali no 5,10, que eu tinha combinado com o Nelson. Quando tivesse subida, ia subir para um 5,12, 5,15, eventualmente. E quando tivesse melhor, descer para um 5,5, era o que a gente tinha combinado, ficar nesse limiar. Aí, meu relógio, gente, eu olhava pro relógio e eu tava 4,55. Eu achando que eu tava, tipo, a minha percepção era de que eu tava uns 5,10. Eu tava sentindo isso. Mas eu olhava pro meu relógio 4,50, 4,55. Aí eu falei, gente, fodeu, emocionei. Mas até então, até o quilômetro 5, eu achei que meu relógio tava errado. Eu falei, meu relógio tá louco. Vou ter que olhar pelas marcações da prova, porque eu acho que ele está errado, porque eu não tô correndo a 4,50. Quando eu cheguei no quilômetro 5, a surpresa que eu tive foi que eu passei no quilômetro 5 com 23 minutos e alguma coisa. Aí eu falei, realmente eu estou mais rápida. Aí começou aquela noia na cabeça de, putz, eu preciso conseguir encaixar no 5,10. E eu fiquei tentando um pouco fazer, só que aí entrou bem na hora que começou as torcidas. Aí, entrou no Brooklyn. E, gente, aí no Brooklyn o negócio tava indo. Aí eu achava, pela minha percepção, que eu tava mais devagar. Eu falava, acho que eu encaixei o 5,10. Eu olhava no relógio, eu tava 4,55. Aí eu falei, bom, é isso, meu corpo hoje está afim de encaixar esse ritmo, é o que ele quer fazer. Vou quebrar na Maratona de Nova York. Tipo, aceitei. Eu falei, é isso, todo mundo tem uma experiência dessa, eu vou chegar lá no final, vou estar ferrada e vou pagar a conta do que eu tô fazendo agora, mas não vou ficar na noia disso, vou aproveitar. E aí, dane-se, se eu tiver que andar, andei, tipo, e, putz, sabia que a segunda parte da prova é mais difícil, né? Então, foi isso, amiga, eu realmente aceitei o pace que meu corpo estava a fim de entregar, magicamente, não sabemos como, mas ele estava a fim. E foi indo. E aí, mesmo quando eu tava em quilômetros mais difíceis, que eu falei, não, agora acho que tô piorando. Aí eu olhava, a parcial, quando apitava o relógio que fechou, tava ficando sub 5. Então, eu fiz a prova inteira do meu relógio, tipo, acho que no final chegou a 4,58, até no aplicativo da maratona teve uns que bateu 5, teve um quilômetro que foi o da subida lá, que foi 5,20, acho. Mas, no geral, a média da prova acabou, acho que, fechando pace, tipo, sub 5 ali, 4,59, sei lá. No meu relógio, 4,55, mas com o gap que tem um pouco, acho que deve ter fechado nos 5, 4,59, sei lá. Mas foi isso, foi o que encaixou. E aí, até o final, eu realmente... Você não sentiu, assim, por exemplo, claro, você sentiu o cansaço, essa questão de, tipo, tava querendo que acabasse, mas você não sentiu, por exemplo, nossa, quebrei, assim, ou tipo, putz, bateu aqui o negócio, nada? Eu senti o mesmo cansaço que eu senti nas outras provas, então, o cansaço que você sente ali num longo também, quando você tá naquele ritmo encaixado. Que era o que eu sentia em alguns longos, no 32 e tal, o corpo já tá cansado, mas eu tava conseguindo manter aquele ritmo. Então, foi a mesma coisa que eu senti, eu tava conseguindo manter o ritmo, mesmo cansada, a perna tava cansada, mas o cardio e tal, então eu falei, gente, algo aconteceu. E aí, eu não conseguia acreditar que isso estava acontecendo, essa é a real. Até o final, assim, primeiro eu achava que... Depois eu falei, ok, é isso que tá acontecendo. Tinha certeza que ia quebrar em algum momento. Não quebrei. E aí, eu acho que isso, por um lado, eu fiquei um pouco ansiosa na prova, tipo, gente, eu vou quebrar em algum momento. Isso ficava na minha cabeça, aí eu me distraía com a torcida, aí eu ficava bem. Aí quando eu começava a ficar cansada, eu falava, gente, certeza, agora quebrei. Aí eu olhava no relógio e não tinha quebrado. Porque eu tive alguns momentos que eu tive uma percepção que eu falei, agora deve estar no 5,20. Aí eu olhava e não tava. Então eu falei, bom, sei lá, milagres estão acontecendo. E aí, quando eu vi no meu relógio que eu fiz cálculo, que foi mais pro final, que eu falei, agora mesmo se tudo der, se eu, tipo, subir o pace pra 6, eu mesmo assim acabo abaixo de 3 horas e 35, falei, gente, tipo, aí eu comecei a ficar muito feliz, que eu falei, nossa, tipo, número mágico e tal, e aí no fim foi 3,30, e
E assim, eu não acreditava. Tipo, a hora que eu parei. Porque eu parei de olhar o relógio no final, eu parei. Tipo, eu tava sobrevivendo às subidas. E aí, tipo, brincando com a torcida, eu comecei a puxar. Porque eu comecei a ficar muito cansada. Aí a torcida não tava gritando tanto que nem andando no Brooklyn, tem esse ponto. Tinha muita torcida, mas as pessoas não estavam gritando tanto. Aí eu começava. Isso onde? Central No final, Park? completamente louca. Tipo, gente, pelo amor de Deus. Aí eu Torça por ficava, mim. juro, eu tenho um vídeo que eu tava completamente enlouquecida. Eu ficava tipo, uau! Pra galera gritar. Pra me dar um... Eu precisava me distrair, porque eu tava cansada. E aí foi isso. No final, eu tava completamente louca, chamando a torcida. E, cara, Cruzeiro de chegada eu só conseguia chorar. Chorar. Primeiro porque eu olhava pra Nova York, eu acho que Nova York tem um significado de ser uma cidade que eu sempre quis ir. Então, eu acho que por eu nunca ter viajado muito pra fora. Tipo, acho que foi várias coisas. De, cara, eu consegui me proporcionar isso. Eu trabalhei, eu tô aqui. Eu tô nessa cidade pela segunda vez na minha vida. Que por muitos anos foi um local que eu sonhava em estar. Eu sou muito fã de Gossip Girl, então assim, vocês podem imaginar o quanto eu sonhava em ir pra Nova York quando eu era mais nova. E eu que proporcionei, eu corri essa prova difícil pra caramba. Então foi tipo, eu tava acabando no Central Park, que era um lugar super icônico pra mim. Então, eu não sei, o final da prova foi muito emotivo. E ainda o tempo que eu fiz, cara, eu só conseguia chorar. E eu realmente chorei muito mais do que em Berlim. Eu não parava de chorar. Eu estava descontrolada em relação ao choro. Eu tive que parar uma hora e falar assim, tá, ok, Marcela, respira. Antes de cruzar a linha de... Foi engraçado, que quando a gente passou ali pra virar pro Central Park, que eu passei pelo Plaza, eu comecei a chorar. Só que eu comecei a chorar feio, aquele choro que você vai ficar sem ar. Sim. Aí eu falei, gente, não dá pra eu cair no choro agora, porque eu preciso de Terminar. fôlego pra terminar. Aí eu segurei o choro, engoli o choro, cruzei a linha de chegada, e aí eu desabei. Tipo, eu realmente chorei muito. E eu não sei, acho que foi de realmente realizar o sonho, de ter conseguido correr essa prova muito difícil. Acho que também de eu sempre ter, duvidado muito de mim, assim. Acho que o esporte, eu ainda me surpreendo muito. Eu sempre cresci muito acreditando que eu não era pessoa boa no esporte. Eu acho que eu sempre fui colocada nesse lugar nos esportes que eu fiz. Que era a pessoa que eu evoluía um pouco no começo, depois eu parava de evoluir. Então, eu acho que ter feito esse tempo foi também um negócio pra mim de, tipo, cara, olha as coisas que eu consigo fazer. E, enfim, acho que sempre o esporte me dá um pouco. Toda vez que eu me supero na corrida, parece que ele tá falando com a Marcela novinha, sabe? Que não era escolhida na educação física e que saiu da ginástica olímpica porque não conseguia passar de nível. Eu sinto que é um abraço, assim, pra ela, sabe? Então, eu acho que eu chorei também muito de, tipo, me surpreender com o que eu fui capaz de fazer, tendo uma vida inteira acreditando que eu não era capaz de fazer esse tipo de coisa. Então, acho que até de falar me emociona, porque realmente foi um choro, assim... Porque 3h30, gente, é um tempo muito bom. Sim, Tipo, excelente. é um negócio que eu, sei lá, fazer uma maratona, eu achava que eu conseguiria 4 horas. Até que minha primeira eu me inscrevi pra 4h20, eu achava que ia fazer até menos. Mas, porque beleza, eu consegui correr a distância, mas fazer algo relacionado que exigisse uma performance, um pace sub 5, tipo, gente... É um negócio que eu realmente nunca achei que eu ocuparia esse lugar, sabe? Então, isso me deu ali nossa, negócio que eu não parava de chorar. Eu fui jantar, eu falava da maratona, eu chorava. Tipo assim, eu tava... Em êxtase. Êxtase total. Ai, amiga, acho que foi um jeito muito lindo de você finalizar esse sonho, né? Assim, não foi só você ter ido pra lá e ter entregue, mas você se surpreendeu com você mesmo, você aprendeu, você viu quanto coisa você ainda consegue construir e conquistar nessa corrida. E acho que é isso, assim, você entregou um ciclo leve, mas ao mesmo tempo um ciclo maravilhoso, que você terminou da melhor forma possível, sabe? Você não se estragou antes, você chegou lá com saúde, sem lesão, correndo bem. E parabéns, foi Obrigada. maravilhosa. Gente, eu tava acompanhando a Marcela e tava dando uma agonia, porque o aplicativo da prova tava horroroso. E aí, travava, então, tipo, eu não conseguia saber onde você tava. Mas desde o começo, é que também eu acho que o aplicativo da prova, ele não tava sintonizado exatamente com o seu pace, assim. Acho que ele ia calculando. Porque ele parecia que você tava um reloginho, assim. Mas eu tava. Você tava? Então, Então, no Garmin cara, também, foi eu tava surreal. bizarro. Foi surreal. Eu encaixei e assim, nem eu sei, tipo, como eu fiquei Tipo, tão... foi 4,55, 4,50, tipo, surreal, assim, eu nunca vi isso. Eu encaixei. Sim. Eu não sei, gente, assim, eu realmente acho que foi um presente ali que eu ganhei, tipo, porque Não, foi uma você prova impecável. Conquistou. Conquistei, mas Você conquistou. acho que tudo favoreceu, acho que, óbvio, gente, eu fiz toda a minha parte, fui constante, entreguei os treinos. Eu acho que o mais importante de tudo, eu não coloquei um peso nenhum em expectativa de resultado. Por mais que eu até falei, eu tinha esse número mágico de 3,35. Tipo, era algo que eu jogava pro universo, mas assim, não era algo que eu tava... Sim.
bitolada com isso, sabe? Eu acho que eu até falei no episódio que a gente recebeu a Mas Brasil aqui, que eu nunca quero, e pra essa maratona especificamente, eu nunca quero cruzar uma linha de chegada com um gostinho amargo na boca. Tipo, toda maratona tem a sua história, toda maratona é uma superação, e colocar uma meta de tempo acima da experiência de viver a maratona rouba tipo, toda a alegria do negócio. Porque é isso, se você chega e cruza a linha de chegada e não é no tempo que você queria, você cruza com gosto amargo. Sim. E eu não queria fazer isso ainda, mas com Nova York, que era meu maior sonho, eu não queria de jeito nenhum cruzar aquela linha de chegada com um gostinho mínimo amargo que fosse. Então eu tava realmente, eu não quis até, não, a estratégia, tipo, eu não queria, sabe, nada que me tirasse ali, pudesse minar a minha alegria de fazer aquela prova. Nem se eu completasse me arrastejando, entendeu? Eu acho que eu tava ali pra realmente viver aquela prova e ser feliz. Tipo, essa prova era uma prova que eu não queria que nada realmente roubasse o prazer de estar lá. E foi o que aconteceu. Exato. E ainda ganhei esse presente ali de um RP, de um puta RP. Que foi assim, numa prova difícil que todo mundo me falava que era muito difícil, né? Então acho que foi cerejinha. Maravilhoso. E um dia maravilhoso também, né? Parece Nossa, que tava fazendo gente, um dia maravilhoso. Foi tudo assim, tudo foi maravilhoso. Perfeito. E amiga, como é que foi o dia seguinte? As dores, como é que tá até agora? Já voltou a correr? Voltei a correr bem pouco. Eu fiz já 2 corridas na quinta-feira passada e corri esse final de semana no sábado. Amanhã eu vou correr. Mas assim, eu fiquei bem quebrada, tá? Eu acho que eu fiquei bem dolorida, tanto quanto na minha primeira. Na de Chicago eu não fiquei tão assim, mas nessa... A altimetria pega. Pega. Acho, gente, assim, a minha coxa, tipo... Eu tava com muita dor na panturrilha. Eu tava com uma dor na panturrilha que eu acho que dá subidas, que eu não tive. Na primeira eu tive muita dor na coxa. Nessa eu tava com muita dor na batata da perna, na coxa também, que a perna vai dando umas falhadas do nada. Então, assim, foi bem ruim o dia seguinte. Aí, óbvio, tava em Nova York que não ia ficar descansando, dane-se descanso, fui ficar andando, mas assim, andando completamente, tipo, com cara de ódio pra cada metrô que eu tinha que descer e subir escada, eu queria chorar. Nossa, foram 2 dias, assim, puxados, tipo, de me recuperar. E eu não acho, aí eu fui correr na quinta, ainda não tô recuperada, tô bem longe de recuperar, ainda tô com umas dores, ainda tô sentindo a perna pesada, mas tô sem pressa pra recuperar também agora, tipo, final de ano, gente, já entreguei. Tamo de férias agora, agora né? eu tô de férias, já vou continuar correndo, mas assim, férias. As corridas agora só 2026. E agora encaminhando um pouco pro final. Depois de Nova York, como é que estão os desafios? Assim, tudo bem, estamos de férias 2025, 2026, temos um casamento, mas o que você tá almejando com a corrida? Você já tá pensando em se inscrever para outras provas? Como é que tá? Então, quando eu cruzei a linha de chegada a 3h30, veio a famosa pergunta de muita gente do tipo, e aí, vamos começar a sonhar com Boston? Porque Óbvio que sim. é 5 minutos, né? Tipo, então, sei lá, 5 minutos pro índice, no caso. Mas a gente sabe que não são só 5 minutos. Quando eu saí da prova e eu vi que eu fiz esse tempo, eu comecei a pensar, e até o Rocco, tipo, começou a falar, e até o Nelson, assim, todo... Cara, até a gente falou assim, não, vamos começar a construir, tipo, vai dar, e não sei o que, então acho que ano que vem você consegue, porque foi uma prova com muita subida, se não tivesse tanta subida, você já tirava um tempo. E aí começou esses papos, e eu mesma comecei, aí eu me peguei ali no chat GPT no aeroporto, quais provas são boas pra fazer tempo no Brasil em tal época, porque daí pra eu pegar o índice pra 2027, eu tenho que conseguir o índice até setembro, até final de agosto do ano que vem, senão é só 2028. Eu falei, mas 2028 vai que eu tenho filho. Gente, aí eu comecei a entrar nessa noia, e aí eu falei, cara, eu não vou, tipo, aí as provas que há, falei, gente, eu não vou, de verdade, fazer uma prova que eu nem quero fazer, só porque ela é flat e pra tentar pegar um índice, tipo, com essa pressão de correr pra fazer força pra pegar um índice, tipo, isso não é quem eu sou na corrida, sabe? Eu acho que, aí nessa hora mesmo eu falei, gente, esse índice vai vir em algum momento, eu vou trabalhar pra isso. Tem 2 coisas acontecendo simultâneo, eu melhorando na corrida e ficando mais velha, o que é importante, porque pra 2028 eu já entro na janela de índice de 34 ou 35 anos, né? Porque eu correria 2028, eu já vou ter 35. É verdade. E aí já aumenta 5 minutos, que é basicamente o que eu fiz agora, tirando 9 segundos. Então, olhando por esse panorama, falei, qual é o... Primeiro que assim, é o índice pra Boston, é 3,25, mas qual que é o índice? Porque a gente tem uma nota de corte, um tempo de corte que não dá pra gente saber qual é. Então, assim, é o risco de, tipo, beleza, diminui pra 13,25. Aí tem que diminuir mais ainda, e ainda é uma gordura gigantesca. Então, eu tô bem longe do índice ainda, pensando em todos esses cenários. Não é algo que eu quero colocar como uma grande meta, tipo, eu quero fazer pensando só em conseguir esse tempo.
Porque não é quem eu sou. Não é onde eu quero que a corrida se transforme pra mim nesse lugar. E eu acho que, principalmente pelo meu histórico com o esporte, eu acho que até quando eu comecei a pensar isso, acessou muito experiências que eu tive de, tipo, quando eu comecei a transformar o esporte que eu tava sobre conseguir entregar determinada coisa ali, que no caso da ginástica olímpica era passar de nível, tirou toda a diversão. E me trouxe muita frustração. E me afastou de um esporte que eu amava, gente. Eu era muito feliz fazendo ginástica olímpica. Eu saí da ginástica olímpica porque eu não conseguia passar pra porcaria do nível A. E virou a minha vida virou, eu tinha que passar pro nível A, senão todo o resto não tinha sentido. E eu não quero nunca contaminar a corrida com o que eu tive na ginástica olímpica, sabe? Eu acho que eu tive esse estalo depois de... Eu comecei a ficar muito incomodada, com uma sensação de incômodo, pensando na frustração e na pressão que eu ia me colocar. E eu falei, gente, não. Então, de próximo desafio, cara, é continuar, acho que indo na mesma linha do que eu gosto de fazer. Provas pra mim são experiências, eu quero correr, tem muitos lugares legais no mundo pra correr. Fazer uma maratona é uma diversão pra mim, eu quero correr em lugares que me tragam essa experiência de viver algo novo, de correr num lugar diferente, né? De continuar nisso. Então, o próximo ano que vem, a gente tem aí um desafio que aconteceu aí, que eu não sei o que vai acontecer com isso, que acabei sendo sorteada por uma coisa aí, mas depois a gente fala sobre, que eu não sei o que eu vou fazer a respeito, mas pode ser que a gente vá nessa coisinha aí, que é ali do lado, pertinho. Aqui do lado. Bem perto. Se não, eu vou escolher alguma prova que faça sentido pra mim, que enfim, eu quero sim fazer, acho que a gente falou disso antes de começar a gravar. Depois desse ciclo, me deu muita vontade de fazer mais de uma maratona por ano. Acho que eu me apaixonei pelo ciclo, por fazer volume. Então, eu quero continuar correndo. Quero continuar, obviamente, vendo o que eu posso conquistar. Mas tudo no meu tempo, sem colocar deadline pra nada. Porque isso vai me dar uma ansiedade. E, gente, tem casamento. Tem, eventualmente, daqui a um tempo, babies, né? Então, assim, não vou pautar minha vida por uma coisa ou outra, sabe? Eu não preciso... Porque eu comecei a entrar numa noia de, não, preciso conquistar o índice de Boston antes de engravidar, e aí Mas, tipo, gente, aí eu comecei a entrar num negócio que eu falei... Aí ferrou. Cara, não vou... A gente não tem controle sobre nada na vida também, então... Eu acredito que ele vai vir, amiga. Em algum momento eu vou conquistar esse índice naturalmente. Então, com certeza. sem pressa. E, amiga, se você fosse montar um pódio com as 3 coisas fundamentais pra você ter corrido tão bem essa prova de uma forma saudável, feliz, leve, o que você colocaria? Cara... Nossa, um pódio de 3 coisas, tá? Vamos pensar. Primeiro, ter as pessoas certas ao seu lado. Tipo, acho que eu não posso, né, ter um treinador que vai te direcionando, ter ali uma pessoa que você confia pra passar um plano alimentar. Então, escolher a sua equipe, montar a sua equipe pra suportar você nesse desafio. E não só a equipe profissional, mas também quem são as pessoas que vão te apoiar, te dar apoio. Acho que isso é muito importante. Acho que a constância, então acho que isso foi uma coisa que eu aprendi muito esse ano na corrida, de que, gente, assim, na minha experiência, eu não sou profissional de educação física, não sou treinadora nem nada, mas eu acho que o mais importante mais importante do que ficar fazendo treino forte, de ficar dando o melhor no seu tiro, o mais importante de tudo é você ser constante. Tipo, aparecer todos os dias e até, eventualmente... No meu caso, realmente não botar o corpo a tanto nível de estresse, deixar pra brilhar e arrasar na hora que tem que brilhar e arrasar. Eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi esse ano. Eu não quis me forçar muito nos treinos, eu acho que eu cometi muito esse erro quando eu comecei a correr, que eu queria fazer o pace acima do que era passado, era tipo um desafio, sabe? E esse ano não, eu queria fazer o pace que tava ali e era isso, tipo, não queria, o intervalado, eu não queria ficar fazendo intervalado mais forte do que o Nelson pedia, não. Eu acho que ser constante e fazer as coisas respeitando o meu corpo, acho que foi substancial, assim, pra eu conseguir ter o resultado que chegou. E o mais importante de tudo que eu colocaria em top 1 é se divertir. Tipo, curtir o processo muito mais do que só pensar na linha de chegada. Eu acho que é isso que eu aprendi nesse ciclo, é isso que eu vou levar e que realmente, gente, transformou a minha vida na corrida. Tipo... esse ciclo, ele foi algo que realmente virou uma chavinha de me ver como ver prazer em outras coisas na corrida, principalmente em correr muito. Que era algo que eu... Você tinha um bodezinho. eu tinha bodezinho e agora eu realmente... É porque eu aprendi o meu jeito de correr, eu acho que eu não gosto muito de correr nas parâmetros... tem que começar a correr esse horário, tem que ir na USP. Não tem que porcaria nenhuma, você tem que fazer o que você gosta. Eu gosto de correr na cidade, eu acho que a hora que eu me desprendi, comecei a
E às vezes, mas na cidade você vai ter que parar no farol. Ai, dane-se, entendeu? Tipo, a hora que eu comecei no farol, a paciência. hora que eu comecei a fazer a corrida do meu jeito, do que faz sentido pra mim, cara, ficou muito mais gostoso. Então, cada longo era um prazer, tipo, chegar na sexta e desenhar minha rota no Strava, o que eu vou fazer nesse longo de diferente. Eu acho que foi isso, assim, tornar a jornada divertida. Ai, maravilhosa. E amiga, bom, a sua equipe, a gente tem algo aqui que com certeza acompanha esse pódio, que tá sempre com a gente, nunca nos deixa na mão. Garantiu a alimentação, manter as gatas aqui nutridas e bem alimentadas pra fazer o treino de terça-feira com Bombons. Exato, a gente tá sempre muito bem nutrido, porque Bombons manda pra gente aqui uma refeição maravilhosa toda segunda-feira. E vocês têm desconto também pra aproveitar no site, que é Girls Who Run, nosso cupom. E, gente, tem várias refeições saudáveis. Tem um cookie de maçã que eu tô apaixonada. Eu até pedi pra Gil, porque, assim, gente, é muito bom. Tem o brownie, que a Má ama, que é um brownie com whey. Maravilhoso. Então, tem pra todos os gostos. E tem unidades físicas pra vocês conhecerem também. Vai tomar café da manhã lá também, gente, que eu fui recentemente. Muito bom. Aproveitem, conheçam, são nossos parceiros e com certeza estão aí fazendo parte da nossa vida na corrida. E falando de equipe, também tem outra coisa que faz muito parte da minha equipe e me ajudou muito, inclusive, numa prova, que é a Loop Sport. Exato. Que tá aqui com a gente, mas também foi comigo pra Nova York, me esquentou ali através dos manguitos com a tecnologia incrível que eles têm, e me ajudou ali a correr toda a prova. Acho que o manguito da Loop Sport não tem aquela compressão que te incomoda, é a compressão ideal, ele é respirável na medida certa, ele isola a temperatura, mas ao mesmo tempo te refresca. Então, gente, Loop Sport aqui com a gente, também me ajudando a chegar nos meus objetivos. Então, eles também fizeram parte ali do meu pódio, da minha equipe, com certeza. Exato. E vocês que querem participar do pódio, dá pra aproveitar também com o desconto que a gente tem no site da Loop Sport, que é Girls Who Run 10. Corri com a meia deles também, maratona com a meia deles, maravilhosa, um custo-benefício, assim, perfeito. Gente, meu pé... Não caiu uma unha deste pezinho. O pezinho não está fez uma bolha. Não fez uma bolha, não fez um machucado. O pé está impecável. Então pode ir sem medo na meia deles, que é tipo a maioral. Gente, assim, aqui tem duas pessoas que estão de prova que realmente é a maioral. E eu também sofria muito com bolha. Exato. Então o cupom Girls Who Run 10. E amiga, pra finalizar, o que você diria pra uma mulher que sonha em correr Nova York, mas que acha que é impossível ou que tá muito distante ainda? Gente, acho que nada é impossível se você realmente quer muito realizar aquilo. Então, óbvio, planejamento financeiro, porque não vou mentir, gente, não é uma prova barata. Mas eu acho que acima de tudo, acho que é o que a gente falou um pouco, se jogar. Cara, eu simplesmente me joguei. Vai, se organiza, se inscreve, não deu por sorteio, vai por pacote mesmo. Pagando, você tem 1 ano pra pagar, então fazendo as coisas de forma organizada, você consegue financeiramente bancar esse sonho. E não fica adiando, acho que a gente tá aí pra realizar os nossos sonhos. Então, se você quer muito correr Nova York, eu recomendo muito e vai transformar a sua vida. Acho que é uma prova realmente que ela é diferente de todas as outras, assim, e que vai te marcar pra sempre, e eu quero voltar. Tipo, é uma prova que com certeza eu faria de novo. Mesmo sofrendo, a hora que eu acabei eu já tava, meu Deus do céu, não quero fazer isso tão cedo. E já tava, tipo, se me chamarem esse ano eu iria de novo. Mas é realmente uma prova que dá vontade de você fazer mais vezes, assim, porque eu acho que cada vez que você for correr ela, tipo, você vai viver uma experiência diferente, sabe? Então... E agora começar na parte de cima da ponte. Exato, agora eu preciso voltar lá pra começar na parte de cima. Mas também é uma prova que eu acho que é um ponto. É uma prova que eu quero muito voltar a algum momento, que eu vi muita gente indo com vários amigos. Então, é uma prova pra você também ir meio fã, sabe? Eu quero ir, talvez com 40 anos, tipo, correr ali e com amigos. É uma prova que eu vi que muita gente vai em turma, sabe? Então, tipo, isso também é muito legal. De aí ir parando. Aí, tipo, ir menos na corrida, mas ir parando e brincando com a torcida o tempo inteiro. E fazer uma experiência bem mais... Fun, 100% no pace diversão. Party pace, que eu vi que umas gringas estão usando, que é o pace de festa. Então, o party pace. Ai, deve ser demais. Eu quero agora fazer Nova York daqui a uns anos, no party pace. Ai, amiga, muito obrigada por dividir com a gente sua história com a Maratona de Nova York. E parabéns, você foi maravilhosa, eu admiro muito você. E, assim, foi muito legal te acompanhar. Tanto de perto, assim, ver seus treinos, você realmente parecia que você tava crescendo, não necessariamente fazendo treinos mais fortes, mas você tava, tipo, mais feliz a cada momento que se aproximava a prova. Então, acho que você refletiu muito na sua jornada e no seu resultado.
E é isso, parabéns. Ó, Que gente, venham muitas outras. E aqui, ó, dá um close, Biel, na minha medalha maravilhosa. A medalha mais linda É a que mais Nova York linda já teve, que eu tá, já vi. gente? Maravilhosa. E assim, suada de conquistar, mas tá aqui, tô usando ela pra tudo. Levei até no trabalho hoje. Aí eu tava torcendo pra alguém pedir pra ver minha medalha, pediram. Fiquei toda orgulhosa. E vocês depois vão lá no Instagram da Má, vejam o Race Report. Ela postou vários conteúdos muito legais também pra quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a prova e saber um pouquinho mais também de suplementação, tudo que a Má usou. E sigam a gente no Girls to Run, nas redes sociais, que a gente também posta muitos conteúdos legais, é @girlstoRun.pod. Sigam a gente também no Spotify, não deixem de indicar pras amigas pra conhecerem. E inscrevam-se no canal do STEM e fiquem ligados que toda quarta-feira tem um episódio novo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu amei estar aqui como convidada, desculpa ter ficado muito longo, mas eu acho que consegui passar bastante da experiência. E já ano que vem a gente também vai ter um da Má também, com um Super Race Report de Boston, que quando a gente piscar, vai Vai estar estar aí. acontecendo. E é isso, a gente se vê aqui toda quarta-feira. Beijo, até Beijo. o próximo episódio.